Valeu, Adro, um abraço, obrigado pela participação. Já estamos com Edinho Pote, vice-administrativo do Cruzeiro, vice-presidente administrativo e superintendente de marketing. Edinho, em primeiro lugar, agradecer por ter aceitado o nosso convite, muito legal te receber aqui. E eu entendo também, nós entendemos também que trata-se de um dia muito importante para sua presença aqui no programa, principalmente diante das notícias que foram destacadas agora pelo Adroaldo Leal. Muito prazer em recebê-lo. Bom dia Everton, bom dia CJ, bom dia Panzi. É um prazer participar aqui, eu que sou um ouvinte, apesar de morar em São Paulo, mas sempre acompanho o programa de vocês. Espero poder contribuir, esclarecer um pouquinho para a Nação Azul essas situações e os próximos passos aí da diretoria executiva. Edinho, eu vou começar com você sobre essa questão do Fred, não é? Nós que somos leigos aqui, com base no direito e tal, eu aqui pelo menos não tem nenhum, entre nós aqui, nenhum especialista, mas pelo que eu entendi, o Fred ainda como jogador do clube, ele já negociava com outro clube, o Cruzeiro entendeu assim, e isso faria com que fosse uma rescisão unilateral e o Cruzeiro não precisasse arcar com as custas ou os custos dessa rescisão. Basicamente é isso mesmo, só que mesmo ele já negociando com outro clube, foi concedido a ele a rescisão, como fazem com qualquer outro jogador, e ele teria direito a receber do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro entende como ele estava negociando, então uma rescisão unilateral e o Cruzeiro não deveria pagá-lo. Basicamente é isso, ou tem alguma outra questão envolvida nesse documento em que o Cruzeiro pede para que haja uma rescisão unilateral e não, o Cruzeiro em momento algum pediu a volta dele ao elenco, né? Mas eu gostaria que você explicasse com mais detalhes sobre essa questão que está gerando muita dúvida, principalmente na cabeça do torcedor, por gentileza. Everton, os detalhes do processo exatamente eu não tenho de cabeça para responder na totalidade, né? Mas na realidade foi uma contestação que o Cruzeiro fez dessa ação trabalhista que foi movida. Em momento algum o Cruzeiro pediu o retorno do Fred. O que a gente contesta é o contrato de trabalho. Todo mundo sabe que foi um contrato absurdo, totalmente fora do padrão da realidade do Cruzeiro. E hoje o nosso time jurídico, competentíssimo, Flávio Bozon, junto com o nosso grande parceiro nas ações trabalhistas Ferreira e Chagas, eles lideram essa ação e contestaram exatamente utilizando desses argumentos, né? O contrato ele é altamente lesivo ao Cruzeiro e é esse ponto que a gente está discutindo. Então, eu não tenho muitos detalhes da contestação, eu não tive acesso a esse documento, eu não me permito em não responder na totalidade isso, porque eu posso cometer algum erro grave, mas o nosso competentíssimo departamento jurídico tem de olho nisso. O fato o contrato é altamente lesivo para o Cruzeiro e a gente vai discuti-lo na justiça, mas não houve em momento algum retorno, o pedido, a solicitação de retorno do Fred. Eu vou abrir aqui perguntas para o Eduardo, para o CJ, para o Alê e para você também, teleouvinte, que está em casa, está no trabalho, quer participar, alguma pergunta para o vice-administrativo, vice-presidente administrativo do Cruzeiro, superintendente de marketing, vocês também fiquem à vontade pelo claro WhatsApp 993169898, pelo chat ao vivo também lá na 98live.com.br. Do CJ e Alê. Edinho, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite aqui no 98 Esportes, prazer falar com você. A gente tem escutado, né, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, o próprio Anderson Moreira e vários outros dirigentes de setores diferentes do clube, falando como foi a chegada, como eles encontraram esses setores no Cruzeiro, principalmente depois dessa última gestão desastrosa que o clube teve que conviver durante alguns anos. Eu queria saber na sua área, ali na parte administrativa, na parte de marketing, como foi sua chegada, como você encontrou o clube, como você encontrou o Cruzeiro pós-gestão de Wagner Pires de Sá na parte administrativa e de marketing. Nós encontramos um clube sem planejamento. Algumas ações foram feitas pelo conselho gestor, mas hoje o nosso papel é reorganizar e a gente remodelou várias áreas, processos. Hoje o Cruzeiro ele vai trabalhar como uma organização, isso é o que o presidente passa, né? Ele não só é uma associação sem fins lucrativos, mas hoje o Cruzeiro é uma grande organização. Então o primeiro passo, e até mesmo com a ajuda da Arbor,
foi que nós elaborássemos processos, que nós montássemos um planejamento econômico, financeiro, que a gente elaborasse um plano e objetivos, principalmente de curtíssimo prazo, médio prazo e longo prazo. CJ. Edinho, primeiro, prazer receber você aqui. É muito legal a gente ter um convidado que vai falar desse novo Cruzeiro. Eu acredito que o torcedor está muito curioso para saber. E aproveitando a sua experiência com marketing, eu gostaria de saber qual o tipo de ação imediata. Sei que já estamos tendo lives, já estamos tendo uma interação virtual que antigamente não tínhamos, esse aproveitamento do torcedor do Cruzeiro, um engajamento também. Mas que tipo de ação você e a sua equipe, vocês estão pensando de forma imediata, ações de marketing que atinjam para o bem financeiro do clube e também que atenda uma demanda que a gente é muito questionado e perguntado, que as pessoas falam, às vezes beneficiam só os torcedores de capital, ou os torcedores que estão próximos aí. Então, como é que vocês estão pensando em fazer e qual a tipo de ação que consiga trazer torcedor do exterior, torcedor do interior e também, obviamente, aproveitar a cidade de onde o clube faz parte, que é Belo Horizonte. Bom dia. Bom dia, CJ. Obrigado, o prazer é meu. Bem, o marketing, eu sou proprietário de uma agência em São Paulo, né? Já atuo na publicidade há mais de 10 anos e hoje a gente tem um time competentíssimo no marketing, né? Eu acho que o primeiro passo que nós fizemos quando o Sérgio me nomeou superintendente de marketing foi que nós pudéssemos trazer pessoas competentes para isso. Então, nós criamos áreas específicas, como a área de Brand Experience, no qual a gente trouxe a Luísa Guimarães, que tem uma experiência enorme em agências, era responsável por Brand Experience na Audi do Brasil. Trouxemos também o Rodrigo Moreira, porque é uma pessoa competentíssima e que entende muito de tecnologia, de digital, o Thales Mendes também, o Rodrigo Campos, que é o nosso superintendente comercial, mas também foi diretor de marketing comercial da Coca-Cola FEMSA. Então, o primeiro passo foi, quando a gente pensa no marketing, a gente pensa no marketing muito comercial, não só construção de marca. A marca do Cruzeiro, ela já é enorme, ela já é gigante, é a 6ª marca mais valiosa hoje entre os clubes de futebol do Brasil. Sobre as ações, a gente tem trabalhado de diversas formas, principalmente junto com o Matheus Gonzaga, que é o nosso head de inteligência. Então, hoje a gente fala dentro do Cruzeiro que nenhuma ação ela vai ser colocada na rua sem dados, né? A gente até brinca, a gente plotou uma hashtag lá no 3º andar que é No Data, No Talks. Então, tudo é baseado com inteligência e tendo o nosso torcedor como centro de tudo, né? A gente trabalha muito no conceito de, aqui em São Paulo a gente fala, muita gente não gosta das expressões em inglês, mas é do Customer Experience, né? O famoso CX, que várias empresas trabalham, né? Hoje a gente já lançou, a gente trouxe inovações dentro do digital, com conteúdos digitais, né? O próprio primeiro treino, a live, a super live do treino, foi uma grande ação que foi feita. Nesse próximo sábado, a gente já convidando, a partir de 8 horas, a gente tem um rachão 5 estrelas. Hoje, sem futebol, a gente não pode falar de experiência ao vivo, mas a gente pode falar de muita interação e engajamento dentro do digital. Essas são as ações que nós estamos planejando e que em muito breve virão novas ações, novos projetos. Hoje o nosso momento é de priorização. Ideias e planejamento, a gente tem mais de 30 ações a serem feitas, mas a gente precisa priorizar porque o serviço ele também precisa ser muito bem feito, muito bem detalhado para que a experiência do consumidor ela seja melhor e que traga um retorno também financeiro para o Cruzeiro, porque no momento o que a gente também necessita é receita. Edinho, bom dia, Valeu. Prazer receber você aqui no 98 Esportes. Você acabou de responder aqui a pergunta do Fábio, né, nosso teleouvinte, participando aqui pelo WhatsApp sobre essas ações de marketing, e tem várias outras perguntas chegando aqui também dos torcedores. Vou fazer duas em uma aqui. O Michael, lá do Nova Gameleira, ele tá te perguntando aqui quanto custa para o Cruzeiro a parte trabalhista da sua agência de publicidade, ou se isso não tem nenhum custo para o clube. É um trabalho realmente que está sendo feito de forma voluntária por você e também pela sua equipe.
E você citou aí também a volta do futebol, né? A gente vai voltar agora dia 26 com o Campeonato Mineiro, mas depois o Cruzeiro vai ter, né? Quando voltar a torcida e tudo, o Cruzeiro ainda vai ter umas punições para cumprir, né? Vai jogar sem torcida. O que vocês estão pensando em relação a fazer alguma ação com o torcedor em relação a isso aí, quando a bola começar a rolar? Então, primeiro, a pergunta aqui do Michael sobre custo, né? Se você tem algum custo aí pro clube desse serviço que você está prestando. E segundo, sobre quando voltar ao futebol, as ações que vocês estão planejando. Ale, bom dia. Primeiro ponto, esclarecendo aí a pergunta do Michael, a minha função ela é não remunerada, ela não tem custo nenhuma para o Cruzeiro. E uma outra coisa que é muito importante é a minha agência ela não presta serviço ao Cruzeiro, né? Aqui, hoje foi implementado pela gestão do Sérgio o Comitê de Compliance, Governança e Gestão. Isso é vedado pelo Comitê de Compliance, então a minha agência ela não presta serviços para o Cruzeiro. É muito importante deixar isso claro. O que eu faço dentro da minha função, eu sou conselheiro efetivo há 9 anos do Cruzeiro, né, é vedado pelo Estatuto da Remuneração. A minha educação dentro do clube, até mesmo pela história do meu pai, dentro da diretoria do Cruzeiro, que historicamente já foi vice-presidente há 4 mandatos, a gente nunca teve qualquer tipo de benefício financeiro do Cruzeiro. Foi assim que eu fui criado e eu jamais espero ter qualquer benefício financeiro por conta do Cruzeiro. Hoje o que eu faço é, através do meu know-how, da minha experiência como proprietário de agência e no mundo de publicidade, é que eu possa proporcionar e levar essa sabedoria para dentro do Cruzeiro, para que a gente possa fazer campanhas melhores, para que a gente possa ter ações de marketing melhores. Então, a primeira pergunta acho que está respondida. E sobre a volta dos jogos, é claro que a gente pensa, hoje ainda existe um imbróglio, se o Campeonato Mineiro ele vai voltar para Belo Horizonte, se a gente vai poder jogar em Belo Horizonte ou se a gente vai para o interior. A gente pensa em várias ações em parceria com os nossos novos parceiros comerciais, patrocinadores. A gente pensa em como levar uma experiência para esse torcedor na casa dele que não seja só digital, mas também física. Seja através de um kit de churrasco, uma parceria com a Ambev na parte de cerveja. Então a gente pensa em vários, a gente tem estudado, isso aí está dentro do nosso planejamento e a gente tem aí mais 10 dias para colocar 2, 3 produtos no ar para que a gente consiga atingir esse torcedor em casa enquanto ele assiste pela televisão. Edinho, só para aproveitar, Everton, só para pegar um gancho que ele falou aí, por ser conselheiro efetivo há 9 anos, obviamente torcedor do clube também, você é a favor, Edinho, de se desfazer do patrimônio para o pagamento de dívida? E coloco essa pergunta porque nós tivemos aí, nessa semana, levantando a hipótese de uma negociação do imóvel na Rua das Canárias, ali perto da sede campestre, em frente à sede campestre. Você é a favor e acha que o Cruzeiro, é necessário que o Cruzeiro se desfaça de patrimônio para pagamento dessas dívidas a curto prazo? CJ, eu sou a favor e é necessário. Infelizmente o Cruzeiro passou por uma gestão que foi muito lesiva, no mínimo ela agiu de muita má fé, né? Hoje a gente sabe o momento que o Cruzeiro se encontra, as dívidas de curtíssimo prazo, e infelizmente nesse momento faz parte de um planejamento de reestruturação de dívida, de levantamento de uma empresa que tem uma dívida grande, se desfazer de alguns imóveis. E quando a gente fala da alienação da sede Campestre 2, é um imóvel que hoje ela não tem uso e ela não traz benefício nenhum a qualquer associado do Cruzeiro. Então não faz sentido nós termos um imóvel parado que não gera nenhum tipo de receita para o Cruzeiro dentro de casa e que pode gerar uma fonte de receita importantíssima para pagamento de dívidas a curto prazo. Então eu sou a favor e hoje o nosso momento ele é muito delicado e a gente sabe que é necessário se desfazer deste imóvel, né? O primeiro, e por isso o presidente fez a solicitação ao Conselho Deliberativo para que convocasse uma reunião extraordinária. Ô Edinho, as dívidas a curto prazo, elas chegam em cifras que estão basicamente em que valores, hein? Aproximadamente 50 a 60 milhões, Everton.
A curto prazo. O Cruzeiro precisaria de 50 a 60 milhões em quanto tempo? Até janeiro, fevereiro. Algumas ainda a gente pode ter um prazo maior, porque depende de alguns processos da FIFA, mas hoje a gente trabalha com o prazo final de janeiro. O Dalai Rocha, ele escreveu sobre por que ele não acredita que a coisa vai andar. Então ele destacou a questão do período do coronavírus, numa coluna que ele tem, me parece que no portal UAI. Ele falou sobre a questão do coronavírus, que dificilmente eles teriam liberação para reunir, né, os 9/10, e aí ainda há a dúvida se é 9/10 de todos os conselheiros ou 9/10 dos que estão presentes ou que estariam presentes. Então teria essa questão do coronavírus, sobre o quórum, né, de precisar de mais de 400 conselheiros para votarem. E ele falou também de um ponto que eu acho que é muito importante, que é a sede dos credores, né? Do cheiro do dinheiro que o Cruzeiro colocar a mão daqui para frente, que os credores vão ficar, né, todos malucos querendo receber os seus. Diante disso, você entende que o Dalai tem razão quando ele faz ele pinça esses assuntos e faz esses questionamentos, e inclusive no texto ele foi enfático, que ele não acredita que isso passe por esses motivos. E você, Edinho? Bem, o Dr. Dalai tem o meu respeito, mas eu não concordo com ele nessa posição, né? Eu acho que ele se equivocou em alguns pontos. Existem interpretações diferentes, a gente tem que respeitar a posição de cada um, mas ele está equivocado. Quando a gente fala em 9/10, são 9/10 dos presentes na Assembleia. O Estatuto ele deixa isso claro, não quer dizer que são 9/10 do Conselho Deliberativo, são 9/10 do presente, a convocação ela foi feita, cabe ao conselheiro exercer o seu papel para ir votar, né? Se nós tivermos 9/10 dos presentes votando a favor, né, fica-se, né, com isso a gente tem a liberação para alienação do imóvel. Quanto à questão da pandemia, hoje é claro que o Cruzeiro ele consegue, como foi realizada a eleição em maio, ela consegue cumprir todos os protocolos de segurança, porque até mesmo a segurança e a saúde e o bem-estar, não só dos nossos conselheiros, como também dos torcedores e da sociedade em geral, é uma premissa que a gente tem que seguir, e hoje nós temos condições absurdas. Sobre o quórum, né, a gente teve diversas conversas com desembargadores aposentados, que são conselheiros do Cruzeiro. O Cruzeiro possui grandes juristas no seu conselho deliberativo, e todos eles, grande parte, também têm o entendimento de que 9/10 do presente. Quanto à sede dos credores, é natural, mas hoje, com a credibilidade e inclusive o perfil da dívida que a gente tem e a maneira como o Sérgio e o nosso departamento financeiro ele tem seguido essa conversa, a gente já tem conversas de renegociação. Hoje a gente coloca que é imprescindível que a gente tenha uma negociação, que a gente analise o perfil da dívida, né? A credibilidade, o Sérgio conseguiu conquistar isso, né? Os resultados desses 45 dias de gestão já mostram, nós pagamos mais de 25 milhões em dívidas da FIFA, mais salários, fechamos 4 patrocinadores, estendemos outros, então eu acho que a sede ela pode existir, mas nada melhor do que uma conversa e frente a frente, com um acordo que seja capaz de ser cumprido para o Cruzeiro, pode resolver isso. Eu não vejo impedimento nesse ponto, não. Há uma pretensão do presidente em fazer a mesma operação para outros imóveis que o clube tem como patrimônio, Edinho? Não existe. Nesse momento não existe. Muita gente fala, tinha que vender a Toca 1. Não tem como vender a Toca 1. Onde que eu vou colocar 180 promessas e garotos que sonham com o futebol? Mas ainda tem a questão da documentação da Toca 1, né? Parece que ela não está regularizada, né, Edinho? Não, ela não está totalmente regularizada. Os nossos imóveis, eles já estão em processo, inclusive entrando em processo de regularização, porque ontem, né, eu ouvindo o programa de vocês sobre a parte da regularização,
A regularização da sede Campestre 2 já tem 75% da sua fase já realizada, então acredito que em 3, 6 meses ela já vai estar regularizada também. Deixa eu chamar um intervalo. Ela vai ser regularizada para venda, né? Então o Cruzeiro regulariza o imóvel, porque ontem a gente estava até levantando essa hipótese no programa sobre o comprador regularizar, ter um abatimento no valor. Eu tive até a oportunidade de conversar com o Sérgio Santos Rodrigues à tarde também, para perguntar a ele sobre essa dúvida. O Cruzeiro faz essa regularização e depois coloca o imóvel à venda. Agora é interessante ele falar de 90% dos presentes. Eu acreditava que tinha que ter um número mínimo. Então não tem um número mínimo, né, Edinho? Se tivermos lá 10 conselheiros, 9 votando, já bate o martelo? Exatamente. Deixa eu chamar um intervalo rápido aqui, a gente segue, o Ale tá me chamando aqui, dizendo que tem muitas perguntas de teleouvintes, mas é um intervalo ligeirinho, é o tempo de você fazer contato com a Telex Aparelhos Auditivos, aí comprar seu aparelho auditivo. Você não tá ouvindo bem o que o vice-presidente administrativo do clube, superintendente de marketing Edinho Poste está dizendo, então precisa de um aparelho auditivo da Telex. 2573-2100 é o telefone, 2573-2100 para uma venda rápida ou pelo telexmg.com.br, telexmg.com.br. Lembrando que na compra de 2 aparelhos, o segundo aparelho sai com 50% de desconto e há 75 anos a Telex fabrica o melhor custo-benefício do mundo em aparelhos auditivos. 2573-2100 ou no telexmg.com.br. Rápido intervalo, a gente volta na sequência, 2 minutinhos só, até já. Vamos de volta, 9h32, de volta com o 98 Esportes, recebendo hoje Edinho Pote, vice-presidente administrativo do Cruzeiro, superintendente de marketing do clube. E eu vou passar a bola pro Ale, que o Ale me chamou aqui, tá com perguntas, o Edu também tem pergunta, mas eu vou pro Ale, que chamou antes, com perguntas de teleouvintes, né, Ale? Tem muita pergunta chegando aqui no nosso claro WhatsApp, 993169898. Mais uma vez, Edinho, eu vou te repassar 2 em 1, tá? Pra gente ganhar tempo aqui para atender os torcedores também. O Fernando, lá de Barueri, em São Paulo, tá te perguntando aqui qual que é a possibilidade do clube começar a transmitir os jogos em suas plataformas digitais, como o Flamengo andou fazendo por aí, como que tá a situação do contrato também do Cruzeiro com a Globo. Aí aqui, em cima dessa possibilidade, o clube criar sócios digitais ou criar ingressos digitais para que os torcedores possam assistir os jogos via streaming. E você falou de sugestão de venda e tal. O Gustavo tá perguntando aqui também se existe a possibilidade, de fazer uma venda da sede administrativa no Barro Preto e às vezes reorganizar isso aí para Toca 2 ou para Toca 1 e teria espaço aí para agregar todas as atividades. Ale, vamos lá, sobre a plataforma de streaming. Hoje não é possível o Cruzeiro fazer isso devido ao contrato com a Globo. A Globo é a detentora, né? Eu vejo com bons olhos a MP que foi lançada, mas não para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem contrato com a Globo, é um parceiro da Rede Globo. Então, os contratos foram feitos para serem cumpridos e nós vamos cumprir o nosso contrato. Hoje não existe a possibilidade de transmitirmos jogos nas nossas plataformas devido a esse contrato. Quando eu falo que eu vejo com bons olhos, porque existem clubes menores que às vezes não têm o alcance e a receita que a televisão ela passa para os clubes, então é uma nova possibilidade de receita. Sobre sócio digital, isso está no nosso planejamento, a ideia é lançar ainda esse ano. Eu vi que o Bahia lançou ontem também uma plataforma de sócio digital, um produto fantástico, está dentro do nosso planejamento. Esse ano ainda a gente quer lançar. Juntamente a gente também pensa em ingressos virtuais, a gente tem uma campanha para inserir na plataforma Operação FIFA, mas não vamos dar spoiler, né? Vamos deixar um pouquinho mais para frente quando a gente lançar o produto. É bom que a gente volta para o programa para falar um pouquinho mais. Edu? Ô Edinho, ontem eu estava assistindo uma aula na Universidade de Futebol sobre Gestão e a professora Heloísa Rios, ela levantou um tema sobre tratar os clubes aqui no futebol brasileiro, algo que na visão dela não acontece, como empresas de entretenimento. Como a gente vê equipes de basquete, futebol americano nos Estados Unidos, os clubes de futebol na Europa, eles chegam muito fortes aqui no Brasil em termos de entretenimento.
Na sua visão, isso já começou a acontecer no futebol brasileiro? Se não, quando isso vai começar? Quando os gestores dos clubes brasileiros vão começar a tratar os clubes como verdadeiras empresas de entretenimento? Já que o futebol é entretenimento e parece que aqui no Brasil a coisa engatinha ou alguns gestores ainda não viram, não se tocaram para isso. Essa é a nossa premissa, né, Panzi? O presidente sempre fala isso. A nossa premissa é que o Cruzeiro seja uma grande organização de entretenimento. É o que a gente busca, o futebol é isso. Eu acho que grandes clubes já têm olhado, né, para esse modelo de gestão. É o que a gente precisa fazer. Quando a gente fala em match day, hoje o River, 20% da receita dele anual vem do match day. A gente vê com o próprio Barcelona, né? Eu faço um curso no Innovation Hub do Barcelona e é dessa forma que os grandes clubes da Europa eles trabalham também. Isso aí é um movimento. O clube que não se adequar e não virar uma organização de entretenimento, ele vai ter uma queda absurda de receita. Essa é uma premissa, o presidente fala isso em todas as entrevistas. A NBA também é um grande exemplo disso. Os clubes europeus são grandes exemplos e é o que a gente quer transformar o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje é uma grande organização de entretenimento. Everton, só uma curiosidade, como trabalhar o match day, Edinho? Sendo que esse ano provavelmente a gente não vai ter público nos estádios, o Cruzeiro depois disso ainda vai ter que cumprir alguns jogos sem público. É claro que o match day ele não envolve apenas o estádio, mas existe esse planejamento também? Vocês já estão tentando quebrar a cabeça como planejar um match day sem utilizar o estádio? Existe. Existem várias formas. Existe a forma tanto no digital quanto também em produtos em que o consumidor possa adquirir, o torcedor possa adquirir alguns produtos para que ele faça o match day em casa. É um dia, a gente, né, o engajamento em redes sociais, a conversa que a gente consegue gerar, conteúdos exclusivos no dia de jogos e promoções pré-jogos para que ele se programe para ter um grande match day, um grande jogo dentro de casa. Isso é super possível. Ô Edinho, eu tô com, na verdade, são 3 perguntas em uma aqui. A primeira delas, quanto o Cruzeiro paga de juros por mês? Juros bancários. Quanto tempo para organizar as finanças e qual o valor necessário dentro desse tempo estipulado que o Cruzeiro vai de grana? Ou seja, qual o valor que o Cruzeiro paga hoje de juros por mês? Quanto tempo para organizar a casa, colocar a casa em ordem e dentro desse período estipulado, quanto o Cruzeiro vai precisar levantar em grana? Everton, sobre os juros, eu não tenho um número exato agora, tá? Porque isso aí o nosso departamento financeiro eles estão terminando esse planejamento financeiro e econômico das dívidas de curto prazo. Eu não tenho esse valor agora para te falar. O que eu creio e o que a gente entende, o nosso planejamento é para que um ano e meio, o Cruzeiro ele respire sem precisar de grandes esforços, né? Hoje a gente tem uma meta desportiva que ela é super importante, imprescindível para o clube, que é o retorno para a Série A. Voltando para a Série A, a gente já tem um incremento, um aumento de receita enorme, que vai nos ajudar e que vai nos aliviar muito. Hoje a gente tem grandes promessas que o nosso departamento de futebol também tem recebido algumas propostas, mas a gente não tem interesse em vender e não tem a necessidade agora nesse momento. Mas eu acredito que um ano e meio o clube já esteja numa situação bem sustentável e mais estável. Giovanni Baroni foi candidato, disputou a eleição no Conselho Deliberativo, enviou uma pergunta aqui falando sobre a possibilidade de reunir os conselheiros para votarem na liberação do imóvel, né? Na alienação do imóvel para venda e tal. E ele pergunta, por que tentar reunir os conselheiros para fazer essa votação e por que não tentar reunir os conselheiros para expulsar figuras como o Wagner Pires de Sá e o Sérgio Nonato do conselho do clube? A pergunta do Giovanni Baroni, Edinho. Bem, primeiro um grande abraço ao Baroni, um amigo que a gente tem lá no conselho.
caminhamos juntos já em algumas eleições. Primeiro ponto, a parte de expulsão dos conselheiros não cabe à diretoria executiva. Hoje a gente fez uma solicitação para que pudéssemos alienar esse imóvel da sede Campestre 2, mas essa pergunta ela tem que ser direcionada ao presidente do conselho. É uma responsabilidade e um processo que tem que ser conduzido por eles. Não cabe à diretoria executiva pautar sobre esses processos, porque é uma responsabilidade do conselho e com isso teria desvio de função e responsabilidade. Então essa pergunta tem que ser direcionada direto para o Paulo Pedrosa. Perguntas aqui, CJ? Na verdade, eu quero aproveitar então até duas. Com relação à reforma estatutária, eu sei também que vai ser colocado e falado sobre a presidência do Conselho Deliberativo, mas o que você pensa? Qual o tempo disso? O torcedor também está ansioso por essa reforma no estatuto? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda você está fazendo parte de uma administração que é um mandato tampão. Sabemos que no próximo triênio o Sérgio Santos Rodrigues deva ser o presidente, mas ainda tem uma eleição, um processo eleitoral. Como é que você está planejando, até falando em questões de marketing, o centenário? Como é que vocês estão vendo o centenário? O que vai poder ser realizado, se é que pode ser realizado, nessa administração tampão, algum tipo de planejamento? CJ, primeiro sobre a modernização do estatuto. Eu acredito que ela é imprescindível, ela tem que ser feita, mas eu não acho que ela tem que ser feita às pressas. Eu acho que tem que haver um estudo. Durante mesmo a campanha, foi criada uma comissão entre alguns conselheiros, com grandes juristas também e administradores que fizeram um grande estudo, e já disponibilizamos isso ao Conselho Deliberativo. Eu acho que ela é super importante. Eu acredito que ainda esse semestre a gente tenha essa modernização, essa votação. Ainda não... Eu não tenho, isso é uma responsabilidade do Pedrosa, mas eu acho que está bem encaminhado, e no momento adequado ele também lançou uma campanha para ouvir alguns torcedores através de um e-mail. A comissão de modernização do estatuto, ela não está parada, mas tem que ser feito com muita calma. É uma coisa, não adianta a gente modernizar esse estatuto de forma muito corrida e muito rápida, sendo que podem existir falhas. Então, o que eu espero como conselheiro é que essa modernização ela seja feita no processo correto e da forma correta, para que não tenhamos mais dúvidas, lacunas ou omissões no próximo estatuto. Sobre o centenário, a gente sabe que é um mandato tampão, a gente acredita, o Sérgio ele é candidato à reeleição mesmo, e a gente acredita que pela administração que tem feita não há motivos ou razões para mudar a diretoria executiva. A gente tem o prazo do dia 26 de agosto para finalizar esse planejamento do centenário, com quais ações, o que vai ser feito. A torcida ela pode ter certeza que vão ser grandes ações, vai ser um ano de muita festa e de muita celebração. Então, até o final de agosto, a gente já vai ter esse planejamento pronto para que a gente tenha aí 3 meses que dentro do marketing a gente chama de produção para entrar no ar no dia 2 de janeiro. Ô Edinho, diante de tantas notícias ruins e um momento altamente desfavorável vivido pelo Cruzeiro, e aí meio que partindo um pouco para o que o Eduardo tratou, ainda assim, essas experiências que vocês estão criando para os torcedores, tem tido um engajamento dentro do que vocês esperavam? Ou vocês criaram ou estão criando toda uma programação e de certa forma, vocês se preocupam com um certo desinteresse do torcedor por causa do momento ruim do clube? Como é que tem sido essa situação vivida por vocês e o que vocês falam sobre isso quando se reúnem aí para reuniões, para lançamento de novos produtos para aumentar essa experiência? Everton, o primeiro passo é que, apesar das notícias ruins, com a credibilidade e a chegada do Sérgio e a maneira como a gente tem conduzido a administração, a gente já tem um grande feito, que nós tiramos o Cruzeiro das páginas policiais e trouxemos para a página desportiva. Então isso aí traz esperança, traz credibilidade junto à torcida.
O engajamento da torcida, ele é super importante e ela tem se mostrado muito engajada, não só nas redes sociais, a própria Operação FIFA, esse primeiro produto que foi lançado para a Operação FIFA, já demonstra isso, são R$597 mil arrecadados, isso em 10 dias. Então, isso mostra um engajamento e uma confiança da torcida de forma absurda. A nossa ideia é que a cada semana a gente lance um novo produto, que a gente remodele novas campanhas, para que o consumidor ele tenha uma experiência muito melhor dentro de casa nesse momento em que não há futebol. A gente está muito ansioso, a gente está muito esperançoso com a volta do futebol, e eu tenho certeza que o consumidor ele é a base dentro do nosso planejamento e que a gente vai proporcionar as melhores experiências fora de campo e também dentro de campo, porque o nosso departamento de futebol, a confiança no Anderson, no nosso time, ela é muito grande. Ô Everton, consigo fazer uma pergunta agora ou na volta? Não, pode ser agora, a gente avança um pouquinho e já despede do Edinho. Beleza. Edinho, eu não sei se o que eu vou falar aqui é um grande tabu ou se jamais vai acontecer, é uma utopia, eu estou viajando, mas eu tenho visto cabeças jovens, né, mentes mais abertas, participando das gestões tanto de Atlético, quanto de América, quanto de Cruzeiro. Todos vocês têm um público específico, esse público consome futebol, consome seus clubes. O atleticano ele acaba consumindo o Cruzeiro, o cruzeirense consumindo o Atlético nem que seja para secar. É um tabu? É uma viagem da minha cabeça? Ou Atlético, Cruzeiro, e aí eu vou colocar o América também, conseguem trabalhar conjuntamente no marketing, em ações, para trazer mais pessoas, mais experiências com alguns torcedores não torcedores, mas pessoas que não consomem tanto futebol? Por que não trabalhar de forma conjunta? Isso é um tabu muito grande? Vocês se odeiam tanto a esse ponto de isso não acontecer? Não, de maneira alguma. Eu acho que o ódio ele tem que ser repudiado do futebol. Isso não cabe mais no futebol. O que tem que existir é uma rivalidade saudável, com brincadeiras, mas respeitando sempre o limite um do outro. A gente tem uma excelente relação tanto com o Atlético, com a América, tenho grandes amigos no Atlético, no América também. Então isso não existe. O que for melhor para todos os clubes e que a gente possa levantar a bandeira da paz no futebol, a gente tem que fazer. Não cabe mais o ódio, não cabe mais a falta de respeito, não cabe mais a intolerância no futebol. Isso é inadmissível, isso não faz parte, eu posso falar, não faz parte da administração do Cruzeiro, posso dizer que não faz parte da administração do Atlético e tampouco do América. O tanto que um dos objetivos do nosso presidente, do Sérgio, é que a gente possa realizar um jogo torcida 50-50 no Mineirão, com ambos os presidentes, os Sérgios, assistindo junto no mesmo camarote. Isso aí tem que ser um trabalho em conjunto, o que for benéfico hoje, até mesmo algumas parcerias comerciais. A gente sabe, até mesmo pela rivalidade de Minas, muitos colocam como premissa que é importantíssimo que ele patrocine todos os clubes, e a relação ela é muito boa, não existe. O ódio ele tem que ser a briga, a rivalidade ela tem que ser saudável, mas o ódio tem que ser repudiado, a intolerância tem que ser repudiada e não pode fazer parte de qualquer administração hoje. Edinho, para fechar pelo menos a minha parte aqui, já avançamos no tempo aqui, certamente terei a atenção chamada, mas acho que vale porque a audiência está muito grande, vale porque tem muita gente ouvindo e enviando perguntas e participando, e eu quero fechar com uma pergunta. Hoje o Cruzeiro vai disputar a Série B, a gente sabe que o Cruzeiro já optou pela questão de vender o pay-per-view e ganhar em cima da venda de pay-per-view, e deve ser uma venda expressiva, porque se não tem público no estádio, todo mundo vai querer comprar pay-per-view e o Cruzeiro deve faturar, fala-se em algo em torno de 17 a 18 milhões. Quando o Cruzeiro subir e o Cruzeiro tiver que negociar a cota depois da MP que foi trabalhada entre Flamengo e presidente Bolsonaro, há possibilidade de que o Cruzeiro e o Atlético
briguem juntos, e tomara que até lá o América também suba junto, seria ótimo para o futebol mineiro que o América subisse junto com o Cruzeiro, que os acertos com a televisão sejam feitos em parceria, porque todos nós sabemos que feito em parceria a possibilidade de se ganhar mais é real. Há a possibilidade de que o presidente, isso já foi tratado por vocês, os Sérgios se reunirem e aí eu estou colocando os dois como já ganhando eleições dos clubes, né? Mas enfim, que eles se reúnam e busquem esse acordo com a televisão juntos? O Everton, não existe uma conversa sobre isso ainda, que eu saiba. O Sérgio pode ter tido essa conversa com o xará dele, que eu saiba ainda não houve, mas eu acho que é super válido e viável. Os clubes têm que se unir, porque senão a distância no futebol e a competitividade do futebol brasileiro, que ela é muito grande, ela pode diminuir bastante. Eu acho que isso é uma coisa para ser estudada, para ser conversada no futuro. Os dois clubes possuem um contrato de longo prazo com a Globo, salvo engano, até final de 2023. Então, mas é uma coisa que tem que ser levantada, e hoje a relação ela é ótima entre os clubes, e acho que tem que ter a união dos clubes para que tenham um acordo melhor, inclusive para a valorização do futebol mineiro. A gente precisa disso, é imprescindível. O Adroaldo está mandando uma, eu já queria encerrar, mas ele está mandando uma aqui. Se no jogo do Centenário pode existir o confronto entre Cruzeiro de todos os tempos e seleção italiana de todos os tempos, isso está sendo discutido, você pode adiantar algo sobre esse assunto? Várias hipóteses, a gente tem discutido isso, pode ser uma seleção italiana, talvez um time italiano, a gente tem essa intenção, mas hoje também não é tão simples a gente planejar isso, porque o calendário do futebol pode sofrer mudanças por conta da parada da pandemia. Então a gente tem que entender como que vai ser o calendário europeu, como que pode ser feito, mas isso está em pauta, um planejamento, um dia de uma grande festa, quem sabe com um jogo desse porte. Edinho Pote, vice-presidente administrativo do Cruzeiro, superintendente de marketing, muito obrigado. Muito obrigado pela lucidez nas respostas. Cruzeiro, a gente entende que o Cruzeiro está em boas mãos, e tomara que vocês, de fato, tirem o Cruzeiro dessa situação e melhorem, dentro desse prazo estipulado, ainda mais a imagem de um clube que é, de fato, mundial. Obrigado pela oportunidade de falar com você. Apareça mais vezes. Se cuida aí, um grande abraço. Muito obrigado, gente. O prazer foi meu. Contem comigo, estou à disposição de vocês. É sempre um prazer participar de um programa com uma audiência tão grande quanto a de vocês, com pessoas tão legais. Contem comigo. Da próxima, quando tudo voltar ao normal, quem sabe um ao vivo no estúdio também. Seria ainda melhor. Obrigado. 9h53, a gente sai para um intervalo, é ligeiro, é muito rapidinho, e já volta para a última parte aqui do nosso 98 Esportes. Até já.